Esperava que algo bom acontecesse. Tendo perdido tudo, e sem com muitas responsabilidades e pouco a perder, Zenão buscou refúgio em uma livraria, sendo rapidamente envolvido pelos ensinamentos de Sócrates, transmitidos pelas obras de Crates. Após aprofundar seus conhecimentos com os grandes filósofos da época, Zenão optou por compartilhar sua sabedoria com quem estivesse disposto a ouvir, dando origem à filosofia estoica. Esses ensinamentos se difundiram amplamente, alcançando tanto escravos quanto reis. No entanto, a trajetória do estoicismo não se encerrou ali. Hoje, 2000 anos depois, vivemos em uma sociedade moderna onde essa filosofia mantém uma relevância notável. As práticas estoicas a serem exploradas a seguir têm o potencial de oferecer um tremendo auxílio se incorporadas à sua rotina diária. Então, sem mais delongas, vamos começar. Ajuste a sua perspectiva sobre as coisas. O homem é perturbado não pelas coisas, mas pelas opiniões que ele tem sobre elas. Epiteto. Grande parte do que acontece na vida não está sob nosso controle. Os estoicos reconheciam essa verdade inegável e se concentravam somente no que podiam fazer a respeito. Nascido como escravo, pareceria que Epiteto não tinha motivo para acreditar que pudesse controlar alguma coisa, pois além de escravo ele ainda era aleijado. Com isso, qualquer um num contexto como esse se convenceria de que morrer no esquecimento seria um destino inevitável, mas não Epiteto. Ele dizia que, embora sua propriedade e até mesmo seu corpo não estivessem sob seu controle, suas opiniões, desejos e aversões ainda eram dele. Então era nessa perspectiva que ele se apegava. É fácil ficar frustrado hoje. Estamos tão acostumados ao conforto que até mesmo o menor inconveniente provoca uma profunda indignação dentro de nós. Então, se a internet demora 1 segundo a mais do que deveria, ou se o trânsito para por 1 minuto, nossa reação natural tende a ser de indignação ou até raiva. Mas no fundo, não são esses eventos externos que nos deixam infelizes. A infelicidade vem da perspectiva e, consequentemente, das emoções que escolhemos como resposta a esses eventos. Portanto, é nossa responsabilidade garantir que não deixemos eventos externos ditar o nosso próprio estado de espírito. E uma vez que internalizamos isso, fica claro que temos o poder de sermos felizes independentemente das nossas circunstâncias. Valorize o seu tempo a todo custo. Somos mesquinhos com propriedades e dinheiro, mas pensamos muito pouco em não desperdiçar tempo, que é a única coisa sobre a qual todos deveríamos ser os mais avarentos. Sêneca. Os estoicos entendiam que o tempo é nosso maior bem, pois, diferente de qualquer uma de nossas posses materiais, uma vez perdido, o tempo nunca pode ser recuperado. Portanto, devemos nos esforçar ao máximo para desperdiçar o mínimo possível. Aqueles que desperdiçam esse recurso escasso com futilidades ou comportamentos nocivos perceberão no futuro que essas coisas não lhes renderam nada de valor. Inclusive, é isso o que o hábito de procrastinar faz. Ele ilude as pessoas a pensar que estão se dando bem ao fugir do desconforto. Mal sabem elas que o desconforto é um caminho inevitável para uma vida plena e bem-sucedida. Da mesma forma, aqueles que deixam seu tempo nas mãos de outras pessoas, no fundo, não são nem um pouco melhores do que aqueles que o desperdiçam. No momento em que você não prioriza a sua agenda e deixa seu tempo em aberto para os compromissos e pedidos de outras pessoas, você automaticamente passará a ser um escravo da agenda dos outros e não o comandante da sua própria. Entenda que praticamente qualquer pedido pode ser negado. Não pense que você tem a obrigação de atender a todos, a qualquer momento e sob qualquer circunstância. Pensar assim não significa ser egoísta. Significa ser um bom gestor do seu próprio tempo e que prioriza sua agenda. O tempo não passa, ele voa. E aqueles que passarem a vida se comportando como se tivessem tempo para tudo e todos, chegarão ao fim dela arrependidos por perceberem que, na verdade, não tiveram tempo para fazer o que realmente importava. Não terceirize sua felicidade. Muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que à dos outros. Marco Aurélio. Grande parte do que fazemos vem de nossa necessidade primitiva de sermos queridos e aceitos pelos outros, e isso faz sentido, pois no passado, a desaprovação do grupo em que estivéssemos inseridos significaria o exílio e, consequentemente, a morte.
Nos dias atuais, a desaprovação do grupo em que estivermos inseridos até pode ser desagradável, mas nem de longe significa a morte. Mesmo assim, muitas pessoas ainda valorizam a opinião dos outros da mesma forma que nossos ancestrais faziam no passado. O resultado disso? Elas estudam o que não gostam só para agradar os pais. Elas trabalham num lugar que odeia só porque disseram a elas que era um emprego estável. Elas gastam até o último centavo daquilo que têm para agradar pessoas que nem sequer conhecem. E no fim, vivem uma vida de somente aparências. Elas são como uma embalagem bonita por fora, mas vazia por dentro. Desde que não esteja prejudicando outras pessoas ou cometendo um crime, você é livre para viver a vida do jeito que quiser. Isso não significa que todo mundo aceitará seu estilo de vida, mas e daí? Ser criticado é o efeito colateral de ser autêntico. Não tem como fugir disso. Mantenha o foco quando as distrações tentarem te seduzir. Se um homem não sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável. Sêneca. Não dá para negar que o capitalismo nos proporcionou uma vida cada vez mais confortável e abundante com o passar do tempo, ao ponto de uma pessoa de classe média hoje ter acesso a mais opções de comida, passeios e entretenimento do que a pessoa mais rica de 500 anos atrás. No entanto, isso trouxe um grande problema, pois, apesar de termos evoluído como sociedade, não evoluímos nossa fisiologia humana. O nosso cérebro ainda está programado para lidar com um cenário de escassez, pois foi esse tipo de cenário que todos os seres humanos tiveram que enfrentar em 99,9% de toda a nossa existência. Portanto, temos um cérebro configurado para lidar com um ambiente escasso, vivendo em um ambiente abundante. E o resultado disso é que sempre que nos depararmos com muitas opções, nossa reação natural será ficarmos paralisados pela indecisão, pois começaremos a nos sentir ansiosos, achando que poderíamos fazer uma má escolha e nos arrepender depois. Isso se aplica a várias coisas em nossa vida, desde decisões importantes como qual faculdade fazer ou qual tipo de negócio começar, até decisões menores como qual roupa vestir ou qual filme assistir num sábado à noite. Mas além da paralisação, há também outro efeito colateral quando somos expostos a muitas opções, que é a tendência de escolhermos fazer várias coisas ao mesmo tempo para tentarmos evitar uma má escolha. E o problema disso é que acabamos dispersando nosso foco e não fazendo nada direito. Então, se você tentar conversar com alguém e mexer no celular ao mesmo tempo, sua conversa será superficial. Se você começar vários negócios ao mesmo tempo, você prestará um serviço medíocre em todos eles. E se você tentar estudar vários assuntos ao mesmo tempo, é bem provável que não entenderá com profundidade nenhum deles. Os estoicos sempre enfatizavam que não se deve viver a vida de forma reativa, mas sim de forma intencional. Portanto, seja cauteloso ao escolher seu caminho, e uma vez que o tiver escolhido, siga nele sem olhar para os lados, pois grande parte das coisas que estiverem em volta não passará de distração. Se desagarre do ego e da vaidade. Descarte opiniões presunçosas, pois é impossível aprender quando se acha que já sabe tudo. Epiteto. Epiteto sentia uma enorme frustração ao ver seus alunos dizendo que queriam aprender, mas no fundo, se comportando como se já soubessem de tudo. E não é para menos, pois as pessoas que se dispõem a se colocarem em uma posição de aluno precisam primeiro se desprender do ego e da vaidade. Hoje em dia, esse tipo de postura se faz ainda mais necessário, pois vivemos em uma era onde as informações crescem de forma assustadoramente acelerada. A tecnologia e a globalização realmente facilitaram o acesso à informação, mas o problema é que também nos deram uma falsa sensação de segurança sobre o que já sabemos, e pensar que já sabemos o suficiente significa ficar obsoleto. É por isso que as mentes mais brilhantes têm o hábito de ler fervorosamente. Eles têm sede de conhecimento, pois sabem o tamanho de sua importância. A leitura de livros sempre foi a forma mais barata e profunda de se conseguir conhecimentos valiosos para alavancarmos nossa vida, e hoje em dia não é diferente. Talvez seu objetivo seja passar num concurso público, conseguir um bom emprego ou simplesmente ampliar seu repertório intelectual. E em qualquer uma dessas situações, a leitura contribui imensamente. Mas não basta ler de qualquer jeito, pois, sem querer ofender ninguém,
Isso até uma pessoa semi-analfabeta consegue fazer. O que você precisa para se destacar hoje em dia são basicamente habilidades: ler rápido e, principalmente, memorizar o que leu. Os benefícios de ler mais rápido são óbvios. Se você já tem o hábito de ler em busca de aprendizado, ou se você é um estudante e necessariamente precisa consumir muito material, ler rápido te faz ganhar mais daquilo que é o maior ativo de todos, que é o tempo. Por outro lado, ler rápido não tem nenhum valor se você não conseguir entender e memorizar aquilo que leu, pois, como dizia Sócrates, sem memória não há aprendizado. Então, para te ajudar nisso, quero te recomendar uma aula gratuita que te mostrará como triplicar sua velocidade de leitura e memorizar tudo o que leu sem muito esforço. Basta clicar no primeiro link na descrição, ficar confortável e se preparar para levar sua leitura para o mais alto nível. Consolide seus pensamentos por escrito. Nenhum homem jamais foi sábio por acaso. Sêneca. Dentre as diversas atividades que realizamos no nosso dia a dia, sem dúvida alguma, a mais importante delas deveria ser o hábito de olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma autoanálise, pois é justamente isso que nos leva a questionar nossas crenças mais profundas e a ter clareza sobre nossa visão do mundo. Inclusive, é por meio dessa reflexão interna que muitas pessoas conseguiram obter respostas para as questões mais importantes do mundo. Para a maioria das pessoas, organizar esse tipo de reflexão apenas na cabeça é uma tarefa quase impossível, e é por isso que uma das melhores formas de se fazer isso é através da escrita, ou mais especificamente, através de um diário. Manter um diário no qual você possa viajar profundamente em seus próprios pensamentos, de forma organizada, é um hábito que todos deveriam ter, pois ele é incrivelmente útil para estimular a criatividade, o autoconhecimento, a gratidão e até servir como uma espécie de terapia pessoal, pois um problema que fica apenas na cabeça pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas quando o colocamos no papel e o analisamos com mais cuidado, ele se torna algo muito menos aterrorizante. Isso é um tipo de coisa que os estoicos já sabiam há muito tempo, e o mais famoso deles, Marco Aurélio, chegou a ser o homem mais poderoso do Império Romano na época. Ele tinha o hábito de registrar no papel suas ideias, seus sentimentos e sua perspectiva sobre o mundo, quer ele estivesse no meio de um período de guerra ou num período de paz. Esses registros eram tão poderosos que, para a nossa sorte, foram transformados em um livro chamado Meditações. Imagina só, quanto vale ter acesso à mente de um dos homens mais poderosos de sua época por menos de R$15? O valor disso é inestimável. E essa é a maior prova de que as pessoas que possuem o hábito de ler livros têm muito mais chances de se dar bem na vida. Então não esqueça da aula gratuita que te recomendei e clique no primeiro link na descrição. Por fim, embora todos nós possamos tirar proveito da sabedoria de Marco Aurélio, é curioso ter que confessar que a pessoa que mais se beneficiou de sua escrita e reflexão foi ele mesmo, pois a clareza advinda de seus pensamentos organizados através da escrita foi responsável por mantê-lo sendo um homem virtuoso e íntegro, ao contrário de muitos que, com o mesmo poder em mãos, teriam se corrompido e tido um fim lamentável. Espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. Nada acontece ao homem sábio contra sua expectativa. Sêneca. Muita gente, por acreditar que tudo dará certo, confunde otimismo com negação. Elas acreditam com tanta esperança que tudo dará certo que nem se dão o trabalho de se prepararem para caso o pior aconteça. Pois para elas, pensar na possibilidade das coisas darem errado é sinônimo de pensar negativo. E por negarem essa possibilidade, qualquer coisa que fuja dos seus planos será o suficiente para abalar completamente a sua estrutura emocional ou seus projetos. A possibilidade das coisas darem errado é algo inerente ao universo, pois na vida nós não temos certeza de absolutamente de nada, só o que temos são probabilidades. Por exemplo, pode ser que eu ou você morra amanhã, é uma possibilidade, mas a probabilidade disso acontecer é extremamente pequena. A minha esperança é que eu e você vivamos até os 100 anos, é isso o que eu espero. Porém, aceitar a possibilidade de que eu posso morrer a qualquer instante, mesmo que pequena, me faz prestar atenção ao máximo de variáveis que eu posso controlar
como cuidar da minha saúde, não arriscar no trânsito e ser cauteloso em coisas que possam oferecer risco à minha vida. Negar essa possibilidade provavelmente me faria agir de forma impulsiva e sem pensar nas consequências. Bom, esse exemplo que dei tem mais a ver com prevenir que o pior aconteça. Mas precisamos falar agora sobre o que aconteceria se o pior acontecesse. Os estoicos costumavam realizar um exercício conhecido como premeditatio malorum, que basicamente significa antecipar qualquer mal que possa acontecer. O objetivo era tentar antecipar as piores coisas que poderiam acontecer com eles durante sua jornada. Para alguns, isso poderia ser a perda da reputação, para outros, a ruína financeira. Mas para todos, algo que nunca deixava de ser levado em consideração era a inevitabilidade da morte. Ao tentar antecipar esses possíveis cenários, eles se perguntavam coisas como: quais atitudes que evitariam que o pior acontecesse estão sob meu controle? Como as coisas ficariam se isso acontecesse amanhã? Como eu lidaria com essa situação? Isso mudaria a forma como eu vivo hoje? Dessa forma, eles podiam compreender duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, se estavam negligenciando aspectos que poderiam reduzir a probabilidade daquela situação adversa ocorrer. E em segundo lugar, se estavam prontos para enfrentar a situação caso ela se concretizasse. Assim, é fundamental mantermos uma postura otimista e esperar pelo melhor, ao mesmo tempo em que nos preparamos para lidar com o pior, pois enfrentar desafios inesperados pode ser mais difícil do que lidar com situações que antecipamos. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, deixe seu like se o conteúdo foi útil e inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo.